Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. No episódio de hoje, convido o Benzedor para a gente conversar a respeito de Ogum, esse orixá de paz que vence a guerra contra o mal e nos dá um baita exemplo de fé e de devoção em Cristo e Nossa Senhora. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos luminosos mentores, gratidão Benzedor por estar aqui em mais um momento de conversa. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é: quem é Ogum? A bênção, Grande Pai, a bênção, a Grande Mãe, a nossos mentores sagrados e luminosos. Gratidão a ti, querido repórter, por mais um podcast. Gratidão ao nosso público e um axé para todos e todas. Repórter, respondendo a tua pergunta, é São Jorge para a católica e Ogum para nós, nosso caminho. O benzedor pode dizer que Ogum é um bravo guerreiro, capitão de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe Santíssima. Um protetor e tanto para todos nós e para o mundo. E esse guerreiro, ele é um orixá, né? E pra gente começar a conversar desde o começo, assim, a respeito disso, até pro nosso público também poder ir entendendo como é que isso funciona, explica um pouco pra nós o que é um orixá. Repórter, nas palavras do benzedor, na visão do benzedor, com palavras simples e que todos possam compreender, o orixá, para nós, é o mesmo do que dizer um santo para os católicos. Para nós, do nosso caminho, nós não falamos santo, nós dissemos orixá. É um espírito de elevado poder, de elevado saber, é vencer de Nosso Senhor Jesus Cristo o que diríamos um ministro de forças poderosas, sagradas, e todo orixá rege milhares e milhares de soldados. E cada orixá tem alguma ligação com um elemento da natureza em específico? Isso mesmo, realmente, meu repórter. Por exemplo, Ogum é o orixá da guerra. Ogum é o orixá da guerra, o orixá dono do cobre, do ferro, do aço, o orixá que predomina nas batalhas do bem contra o mal. É o general para alguns, é capitão para outros, de uma grande milícia do mundo espiritual. E para o benzedor é um orixá muito querido e que o benzedor tem um convívio, uma gratidão imensa assim, por esse orixá guerreiro que protege a todos os filhos de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe, mesmo aqueles que também não têm fé, repórter, porque um orixá, ele preza a fé de cada um de nós, mas antes de nossa fé, ele preza de uma forma especial a todos os filhos e filhas de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem Nosso Senhor deu a vida. Então, para mim é um valoroso orixá, é um valoroso espírito. São Jorge para os mais velhos, né? Para os mais antigos. E Ogum para nós, Patacuri, e o orixá que traz também a saúde, a paz, porque se engana aqueles que pensam assim quando nós falamos em guerra, né, repórter? Quer dizer, alguém que faz a guerra, não. Alguém que combate a guerra de luz, a guerra boa, alguém que traz a harmonia e a luz e que vence as batalhas. E benzedor,
O senhor poderia esclarecer pra gente quem foi Ogum em alguma de suas passagens pela Terra ou algo nesse sentido? Repórter, como se diz, né? O benzedor também está sempre aprendendo e nosso caminho ele é infinito, mas o que eu posso te dizer de Ogum, que ele passou pela terra como nós, homens comuns, homens de alma criada e recriada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguém que trouxe em si a missão sagrada, a missão de dirigir, de governar, de combater um espírito exímio na guerra, no amor pelo próximo, mas alguém exímio com o poder da espada e com o poder de sua fé. Alguém que sempre teve fé e amor pela Virgem Mãe Santíssima, algo que nosso Pai Ogum prega até os dias de hoje, em contato conosco. Sempre a reverência, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todos os pais, e amor, reverência e respeito à Virgem Mãe Santíssima, que é a mãe de todos, independente daqueles que não se sintam assim, né, repórter, porque tem, né? Eu mesmo quantas coisas já ouvi, que muitas vezes a gente chega assim e diz como benzedor tem esse costume, vou ter sempre esse costume, esse amor. Vai com Deus e a Nossa Senhora, ou vai com Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre. E muitas vezes assim o benzedor escuta, não, Nossa Senhora isso, Nossa Senhora aquilo, aquele outro. Então, para ver como é tão poderosa, tão linda e tão sagrada essa mãe, que até Ogum se tem como seu filho. Então, o que deixar para nós? Então, a tua pergunta, repórter, o benzedor tenta elucidar assim. São Jorge, Ogum guerreiro, um orixá, um homem de muita fé e de muito poder, que nos momentos mais delicados de sua trajetória, de algumas de suas reencarnações, ele gritou muito por Nossa Senhora e sempre foi atendido. Então é um caminho que o benzedor e nós também sigamos, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sempre nosso caminho, que possamos contar sempre com a força desse orixá sagrado, Patacuri Ogum. Amém. E benzedor, a gente sabe que alguns orixás, por exemplo, como a Mãe Oxum, a gente pode ir até as cachoeiras também para se conectar com elas, né? Mãe Iemanjá também nas águas. E no caso de Ogum, em que lugares que a gente pode buscar para intensificar ainda mais essa conexão com esse sagrado protetor? Repórter, territórios de Ogum, as linhas do trem são territórios de Ogum. Presídios onde estão nossos irmãos e irmãs encarcerados pelo erro que cometeram, né? Pela correção de vossas dívidas, também ele os protege. Diria assim, onde tem crianças, as purezas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, ele também protege. As matas verdejantes e sagradas, também ele protege. Tanto é que sua cor, sua bandeira é branca, vermelha e verde, né? Mas o benzedor tem que te dizer assim, repórter, aquele que tem fé viva, aquele que ajuda o seu próximo, aquele que luta para se manter íntegro com a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e na Virgem Mãe Santíssima, já tem o amor, o carinho e a proteção desse glorioso orixá. Sabes que visito muitas campanhas assim, e o pessoal mais antigo assim, o pessoal que gosta dos cavalos, né? Que amam esse companheiro de nós, ser humano também, os cavalos. Esse pessoal, eles também têm a proteção de Ogum, mesmo sem saber.
por ele ter o amor aos equíneos, né? Aos cavalos, vir montado no seu tordilho branco sagrado. Então, encontrá-lo, repórter, é muito fácil. Basta ter fé e certeza de sua fé. E o senhor tocou justamente no próximo ponto que eu quero puxar, assim, que é o tordilho branco de Ogum. O tordilho branco de Ogum, ele vem ser um príncipe da manada equina. Então, quer dizer, é muito bonito, né? E o branco do cavalo de Ogum representa a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Seu cavalo, né, que para a maioria é só um tordilho, né? Mas para o benzedor não. Ele é um príncipe dos cavalos. O nosso querido Jordan, né? Esse é o nome, né? Mas estamos aprendendo, né? É muito bonito assim falar desse guerreiro, desse orixá, o repórter, porque assim, ó, ele não se faz presente só nas batalhas e nas guerras, ele se faz presente também na caridade e sua luta também contra as enfermidades. Eu, desde criança, assim, eu também tenho ligação com esse orixá repórter, porque meu pai e minha mãe, eles foram, quando aqui na Terra, devotos de Ogum, devotos de São Jorge. Então, quer dizer, o benzedor pequenino, um dos primeiros espíritos que surgiram aos olhos do benzedor foi São Jorge Guerreiro. Até que eu cheguei e disse pro meu pai, né, quando... Me lembro como se fosse agora, repórter. É por isso que é tão bom falar de Ogum, porque para mim é como chover no molhado, como se diz. Parece assim que é agora. Eu volto lá aos meus 10 anos de idade e meu pai se arrumando para sair para trabalhar à noite de segurança e se armando. Não gosto de falar nessa parte, mas tenho que falar. Trabalho como segurança e ele se armando. Repórter, eu olho do lado dele também, um homem muito forte. E quando meu pai estava a se armar, eu olhei esse homem assim e ele estava embainhando uma espada. E aí eu olhei aquilo assim, me encantei, assim, não achei sobrenatural, assim, jamais. Mas pra criança dali, no momento, assim, pra mim eram só 2 homens. Um estranho e o outro meu pai. E aí meu pai se armou, se botou a jaqueta, fechou a jaqueta e, como de costume, antes de sair ele vinha e dava um beijo em cada um de nós pequenos. Nos dava boa noite, a benção. E aí quando ele chegou perto de mim, repórter, e eu tão contente, eu disse assim: meu pai, boa noite, vá com Deus. E agora eu conheço o São Jorge. E ele, como um devoto, ele viu aquilo como que não era certo, como um devoto assim daquele tempo, como se diz, né? Que é um devoto assim que acredita, mas a sua crença se torna pequena porque é daqueles que para acreditar tem que ver, e a verdadeira fé não é assim. Mas tá, essa não é a questão. Aí disse: vai com Deus, meu pai, e agora eu conheci o São Jorge, pai. Por que tu fala isso, meu filho? É porque ele tá ali, ó, junto do senhor, mexendo na espada. Ele olhou pra mim, olhou pra onde eu tinha dito: tá ali, tá. Como é que ele é? Eu disse: ele tem um bigode, é assim, assim, assim. Então vai dormir, guri. Tu tá de barriga cheia, deixa eu estar bobeando, não quero que bobeie com São Jorge. Me desculpa, e me deitei. E fiquei olhando, repórter, meu pai virou as costas, saiu porta fora, e ele saiu na frente do meu pai. E também me olhou assim amorosamente. Então, falar de Ogum, falar de São Jorge, para mim, é muito tocante, é muito bonito, e tenho imensa gratidão a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Santíssima por ter me mostrado Ogum, e de longa data. E aí, repórter, já esticando um pouquinho mais, nesse contexto, perto disso, minha mãe era entre meus 9 e 10 anos,
minha mãe veio a partir e os últimos minutos dela, meu pai me disse que ela disse para ele no leito do hospital: tua mãe, meu filho querido, tua mãe tá variando. Ela partiu, mas ela partiu variando. E eu atento escutando, já também pelo choque da notícia, repórter, ele me disse assim: ela variou antes de partir, porque ela me disse assim: meu amor, agora eu conheço São Jorge, o cavaleiro branco que nós temos em cima da porta. E ele pensou na mesma hora assim: ai, tá variando, vai partir. E aí eu perguntei: por que tu diz isso, meu amor? E ela disse: porque ele tá aqui, ele é quem vai me levar. Ele veio me levar, ele me disse. Então o benzedor tem conhecimento de causa, repórter, para te falar de Ogum? Tenho esse imenso amor e esse carinho, essa gratidão por ele ter sido enviado por Deus Pai, Deus Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Grande Mãe, para vir resgatar a alma de minha amada mãe. E é algo que eu jamais vou esquecer pelos séculos dos séculos. E benzedor, esse glorioso guerreiro já teve com o senhor em outras batalhas, assim, por exemplo, na saúde, na prestação de caridade? Poderia trazer para nós alguns exemplos dessa caminhada? Repórter, digo com muito amor e com muita satisfação que o benzedor também é acompanhado por um mensageiro de Ogum, um combatente de Ogum, que temos o amor do general São Jorge, mas sua milícia, seu exército é enorme, é muito grande. E um desses soldados de Ogum, que também é Ogum, acompanha o benzedor. E o benzedor fica muito feliz, muito contente com isso, por ter esse pai como protetor, por ter seus mensageiros como protetor, e aprendo muito com esse soldado de Ogum. E sim, repórter, há causos de pessoas que estão mal acompanhadas por obsessores, por espíritos de inimigos, por combatentes do mal. E já vi esse soldado, esse pai enviado de Ogum, combater, vencer, espantar ou expulsar ou levar inúmeros deles para certas colônias espirituais. Ou às vezes, repórter, dá só um ultimato: deixai tal filho, a justiça não cabe a ti, vingança não é justiça. E o espírito obedecer diretamente. Já vi cura, já vi saúde, já vi mal sendo quebrado, sendo retirado. Então, eu digo assim: São Jorge, guerreiro, orixá, valente, bravo, ele protege sim as forças militares. Mas o benzedor diz bem claro assim, repórter, ele protege os bons, os que fazem a justiça, os que lutam para serem justos. Porque hoje em dia, o que a gente vê no noticiário, não basta ter uma farda para ser poder. O poder é a justiça e é lutarmos para sermos justos. Uma farda não nos torna melhor nem maiores do que ninguém. Ao contrário. Sabes que eu vi uma passagem, repórter, falando, porque do general Ogum, eu vi uma passagem que um militar, em conversa com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Naquela época, um soldado, né? Vem ser tudo mesmo, né? Força militar conversando com Nosso Senhor Jesus Cristo, e o soldado foi mal educado com Nosso Senhor. Que eu sou tal soldado, que eu assim, que eu assado. E Nosso Senhor Jesus Cristo, calmamente, humildemente, o disse: se tens uma autoridade, se és uma autoridade, essa autoridade que a gente deu fui eu. Só para o benzedor englobar que quando temos uma autoridade,
Quem nos deu autoridade? Quem nos emprestou aquela vestimenta? E às vezes a gente vê assim que uma parte esquece disso, né? Então, tudo e todos que têm uma autoridade, ela é concedida por Nosso Senhor, por Nossa Senhora. A verdadeira lei que o benzedor acredita e ama e segue é a lei divina. Essas não falham, não tardam, não chegam cedo, nem antes nem depois, elas chegam no momento certo. E Ogum é pela lei divina. O exército de Ogum é pela lei divina. E isso tudo que o senhor trouxe, benzedor, tem alguma ligação direta com a imagem que nós temos mais conhecida de São Jorge, que é ele em cima de seu tordilho branco, com o dragão sob as patas do cavalo? Se faz jus uma referência, mas, repórter, sabe que nossos orixás, assim como Ogum, verdadeiramente eles não gostam de serem exaltados. Porque na mente de um orixá, o maior é Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Abaixo somos todos iguais e irmãos. Eles mesmos pregam isso. Mas claro que a gente sabe que a luz é humilde, né, repórter? O que é sagrado é simples e é humilde. Tanto é que a gente agradece a eles e eles dizem, agradece a nosso Senhor Jesus Cristo. Se aconteceu, eu consegui te ajudar, eu consegui vencer essa batalha, é porque ele permitiu e ele ajudou-me. Mas não fugindo do nosso tema Ogum, repórter, e assim, esse orixá, assim, ele deixou também muitas marcas no mundo para todos nós. E a marca mais linda que eu penso pro benzedor, pessoalmente, é a vitória à garra de quem tem fé. Quem não conhece, é só escutar, pesquisar assim o ponto de Ogum menino, né, que diz ali, para mim é marcante, né, repórter, que às vezes assim eu conversando com essa parte que vem de São Jorge, um Ogum que é da casa, certas vitórias que quando acontecem, quando vencemos e quando alcançamos, sempre me vem, eu sempre amei esse ponto, desde a primeira vez que eu escutei o repórter. A parte assim que o benzedor acha mais bonita assim de Ogum é a parte da fé de Ogum. A fé de quando ele se fez homem como nós e aguentou tanta perseguição, tanta injustiça, que às vezes conversando com Ogum da casa assim, o benzedor se emociona na partezinha daquele ponto do Ogum menino e que fala assim, Ogum menino chegou na cavalaria, foi ordenança da Virgem Maria. A sua fama correu campos e quartéis. Como pode um menino saber mais que coronéis? Veio a revolta do soldado ao capitão. 7 dias, 7 meses, Jorge ficou na prisão. Jorge fazia sua prece e oração, pedindo à Virgem Maria para lhe dar proteção. Essa é a parte assim que toca fundo no benzedor e que faz eu amar cada vez mais e mais a Virgem Mãe Nossa Senhora, né? Porque saber assim que ela é a mãe de todos os orixás, o repórter, e eu vejo tanta desinformação, tantos que a botam no mesmo quilate de nossos orixás. Não, ela é a mãe de todos. Todos abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a mãe, a tem como mãe. Então, o que faz uma reza, o poder de uma reza e o poder da fé? Repórter, assim, independente da religião. Tu vê um momento de maior dificuldade, assim, ele rezou para quem? E todos seus pedidos foram atendidos. Então, por que o benzedor está sempre dizendo assim, lamento? Ogum também não aceita lamento. Lamento é veneno, é tristeza, é lágrima, é dor. E aí no ponto de Ogum menino, a parte que ela escutou, Nossa Senhora escutou e intercedeu por Ogum menino. E aí fica mais o alerta assim, né?
repórter, do tamanho do mal que é a inveja e o ciúme. Os coronéis, capitães, todos tiveram inveja daquela criança por ser somente uma criança e ser muito mais entendido do que todos eles. Veio a revolta do soldado ao capitão. O ciúme e a inveja, 7 dias, 7 meses, Jorge ficou na prisão. Aí a parte que a grande mãe intervém em favor de nosso São Jorge Guerreiro, Ogum Menino, que ele estava preso, é outra parte assim que toca muito fundo no benzedor, a partezinha que diz assim: Jorge foi condenado, pelas ruas arrastado, numa praça da cidade, teve o pescoço cortado. Jorge dizia: minha mãe, olhe por mim, mande meu corpo e minha alma para o infinito sem fim. Os coronéis rezaram e pediram perdão, e o corpo desapareceu no meio da multidão. Oia, oia. É forte ou não? Isso faz uma reza verdadeira com fé. Então o benzedor diz assim, ó: amo esse povo, sou e somos muito benquistos pelo povo de Ogum, e o povo de Ogum, a ordenança de Ogum, se ajoelha à Virgem Mãe Santíssima, que também é a nossa salvadora de todos nós. Repórter, então, para o benzedor é muito forte e marcante. Teria sido Ogum, então, um grande mártir em suas passagens? Verdade, repórter. Um grande mártir, como se diz da Capadócia, né? Mas aí a gente sai daquela parte assim que fala só em guerra, só em... Ogum é um grande curador, é um grande espalhador da luz, da chama viva de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o orixá que espalha a fé, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, e é um orixá justo e que ensina a caridade, o amor, e não jamais o julgamento, a pré-julgar o próximo. Esse é Ogum Guerreiro, esse é São Jorge Guerreiro. E toda batalha que convidarmos Ogum, nós temos que ter a total certeza de que nossa batalha e nossa guerra é justa, porque senão não contamos com ele. Repórter, tem tudo isso. Eu vejo tantos o chamar e pedir a sua ajuda para batalhas injustas. Se eu o chamar por uma batalha que é injusta, repórter, o que vai acontecer? Ele escutará o meu chamado e virá contra mim. É isso que acontece. E isso, benzedor, também abre gancho para eu lhe perguntar a respeito de quais são as condutas que Ogum não aceita de seus filhos. As condutas que Ogum não aceita, principalmente de seus filhos, porque a luz e a força começa pelos nossos. A justiça divina começa pelos nossos. Como o benzedor está sempre falando e conversando e explicando. E dizendo por que repórter começa com os nossos. Porque todos nós temos famílias. E todas as famílias têm os seus personagens positivos e seus personagens negativos. Eu vejo alguns me dizerem assim: meus filhos são todos especiais, são diamantes. Minha família é especial, minha família são todos diamantes, minha família é perfeita. O benzedor tem que dizer, repórter, que na face da terra nenhuma família é constituída de todos seus integrantes seres perfeitos, seres extraordinários, não. A magia maior, a sabedoria maior ensina assim, repórter. O ignorante aprenderá com o humilde. O brabo, o feroz, aprenderá com o manso. É Nosso Senhor Jesus Cristo quem determina. A terra, quem vai governar, serão os mansos, de alma e espírito. Então, as famílias também. As famílias, assim, ó, veem os positivos para encaminhar os negativos, né? E eu vejo tantos me dizerem assim, ou às vezes assim, falarem para o alto, como se diz: eu sou filho de Ogum, eu venço qualquer batalha.
tu ser filho, nós sermos filhos, não podemos nos comparar. Ogum é Ogum, Ogum é único. Cada orixá é único, mas eles têm um poder em comum. Todos são pelo justo. E todos sofreram, e todos foram perseguidos, repórter. Então, eles conhecem bem um bocado da dor de nosso Senhor Jesus Cristo, de tu ser perseguido por falar o bem, de falar a verdade, de seres do bem, de escolheres a luz. Aí eu vejo tantos dizerem: se eu sou filho de Ogum, todo aquele que entrar numa batalha comigo perde porque eu sou filho de Ogum. Mas aos que assim falam e aos que assim pensam, lembrem, Ogum é justo. Se um filho de Ogum o convidar para a guerra, ele vai. Repórter, sim, ele vai. Se nós com fé o chamarmos para uma batalha, seja que for, ele nos escuta e ele vem. Só que se a nossa batalha, a nossa guerra for injusta, ele virá contra nós. Não importa se são seus filhos ou não, porque ele não vê seus filhos, ele vê como nosso Senhor Jesus Cristo escreveu e ensinou: nós somos todos uma só família. Eu quero vencer o meu irmão, por quê? Será justo ou injusto? Eu chamei benzedor Ogum São Jorge para me ajudar em tal negócio. O teu negócio é justo ou o teu negócio visa o lucro só para ti e o prejuízo para o outro? Eu chamo ele para dar saúde para fulano, para dar saúde para o ciclano, para mim ter saúde, tá? Mas tu cuida da tua saúde ou tu é um fumante? Ou tu é um alcoólatra? Ou tu és alguém que lida com tóxico? Ou tu tens o mal da língua, que é de falar demais, de julgar o outro? Se chamarmos Ogum, ele vem, só que ele é justo. Meu vizinho está me perturbando, meu vizinho está me perseguindo. Tá, mas será que ele é um injusto ou és tu? Então o povo de Ogum é assim, repórter. Podemos contar com ele, sim, mas para acontecimentos justos e com fé. Ou senão, é uma força que se vira contra nós mesmos, né? Que não tapa a sujeira, que não é do que pode mais, não. É pelo justo e pela humildade. É um povo, é uma milícia espiritual, né? Aí já diz tudo, né? E a lei... A sua lei é a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que existe alguma lei mais justa? Não, né? De forma alguma, benzedor. E para a gente entender um pouco melhor, sendo que somos todos irmãos em Cristo, o que significa ser filho de Ogum, por exemplo, né? Ter um orixá como pai e uma orixá como mãe? Repórter, eu diria, assim, tentando explicar um pouco. Cada ano, um regente, desde que o mundo é mundo. Cada ano, um regente. Cada mês, um regente de cada mês. Um regente especial para o ano todo. Mas cada mês, outro regente. Na vida, tudo que tem pai, tem mãe. Daí, sermos filhos de tal orixá masculino, de tal orixá feminino. Nossos signos, o dia, o mês, cada época é dado a um orixá, cada lua a um orixá. Então, principia por aí. Se a quem não sabe, repórter, até as horas tem donos. Então é uma matemática que é feita. Se tu nasceu sob tal horário, sob tal signo, sob tal lua, né? É aquele orixá que te cuidou, é aquele orixá que recebe de nosso Senhor Jesus Cristo a incumbência de cuidar teus passos. Recebe a incumbência de cuidar teus passos, de te dar auxílio e orientação. Por isso que dissemos, eu sou filho de tal, tal e tal. Mas tem que ser uma matemática exata. Eu vejo muitos dizer que são filho desse e daquele e não tem nada a ver, repórter. Muitos e muitos. Tu precisa conhecer essa ciência para ter certeza de quem é filho,
de quem tem a ver. Depois tem os elementos, cada elemento tem um orixá. E, benzedor, se a pessoa tem a ideia errada a respeito de qual orixá recebeu a incumbência de lhe cuidar, isso pode acarretar algum tipo de desorientação mais grave, alguma coisa assim? Repórter, eu já vi, o benzedor já viu pessoas partirem por cuidarem o orixá errado, por fazerem certas coisas que não é certo, mas pensando assim que estão fazendo para tal orixá e o orixá que predomina em si é outro. Eu te diria assim, é além assim, é para te ter certeza de qual orixá que tu pertence, que ele trabalhe contigo assim, é além de muitas coisas que a gente vê hoje no dia a dia. Repórter, há forças da natureza que falam claramente assim e não deixam a menor dúvida de quem caminha conosco. E não é assim no mais para te saberes, e não é assim no mais para a pessoa deter esse esclarecimento. É por isso que eu te digo assim, ó, Ogum para mim eu consigo falar com conhecimento de causa, né? O orixá que sempre teve na nossa casa desde criança, o orixá que veio e resgatou minha mãe, o orixá que cuidou meu pai, um orixá que meu pai foi devoto também. Então, eu como criança tive a sua proteção, tenho a sua proteção, e hoje um dos mentores que caminha comigo vem de São Jorge Guerreiro. Então, sou muito grato e feliz por isso, mas abrange todo esse ponto, né, repórter? A caridade, a cura, a ajuda, não só a guerra. Às vezes a gente fala guerra, a enfermidade é uma guerra, não é? Nós não temos que lutar para nos melhorarmos, para sararmos. E, benzedor, ser cuidado por um orixá, né, ter nascido na regência dele, tudo certinho, como o senhor acabou de falar, de acordo com essa matemática que é necessária, além de outras coisas, acaba influenciando na personalidade dessa pessoa? Repórter, eu te diria, em certas partes, sim. Nós sempre vamos ter um bocado daquele orixá, mas não 100%. Até porque não é só um orixá que nos rege, né? Ele tem uma porcentagem em nós, e nós com ele. Repórter, esse tempo eu recebi um senhor já, e o senhor cultuava há mais de 30 anos, se tinha por filho de tal orixá. E eu digo, 30 anos o senhor acreditou em algo que não é. O senhor é de tal orixá, estão me dizendo aqui, ó, claramente. Mas tu sabe, benzedor, que eu já fui a vários lugares e a maioria me diziam sempre, e aí eu botei aquilo, né? Eu digo, não, mas assim, ó, não é esse orixá, mas esse orixá ele lhe atendeu e lhe atende em tudo que o senhor já pediu, ele sim, é pela sua fé e pelo seu respeito. Pela sua fé e pelo seu respeito. Mas o seu regente é tal. E tu sabe, benzedor, se eu vou te dizer uma coisa assim, olha, dentro da minha cabeça, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo, eu sempre tive isso, mas eu nunca tive uma certeza. Repórter, o elemento do orixá que realmente rege esse senhor sempre o tocou. Ele sempre teve sintonia com o elemento desse orixá. Quero dizer, o orixá sempre lhe chamou. Muitos é status, eu sou filho desse, eu sou filho daquela, eu sou filho daquele. E até isso, repórter, assim, é tudo acertado antes de nós reencarnarmos. Então é muito bonito, né? É muito forte. E pro benzedor é muito sagrado. Então, benzedor, assim, pra gente finalizar, uma mensagem do senhor em homenagem a Ogum, e também para todos nós, irmãos, a forma que a gente pode honrar esse glorioso guerreiro São Jorge. Querido repórter, esta pergunta eu estendo não só a Ogum São Jorge, como essa pergunta eu estendo a todos os orixás.
sabe? Mas claro, no momento nós estamos a falar em Ogum, eu dedico a Ogum. Mas a melhor forma, a forma mais eficaz, eu diria, termos fé, trabalharmos na caridade, procurar estendermos a mão e não julgar, não descobrir o porquê daquela situação, o que causou aquela situação, por que nosso irmão, nossa irmã está passando por tal dificuldade. Quem quer ajudar não fica perguntando o porquê e não quer saber a causa. Se pudermos ajudar, será sempre sublime. Essa é a verdadeira fé. Para um orixá nos atender, nos amar e nos ajudar, nós não precisamos ser filhos dele ou dela, porque rege a história que tal orixá não se dá com um tal, que tal orixá não bate com um tal orixá que o santo não bateu. Repórter, o benzedor tem que te dizer que isso é mera especulação e bobagem de quem fala. Quem fala uma bobagem dessa desconhece o que é verdadeiramente um orixá. Porque orixás são vários, mas cada orixá foi escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, como os 12 apóstolos. E aí nós vamos dizer hoje que tal apóstolo não bate com tal. Não, repórter, acredite quem quiser. Os orixás todos vêm de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe Santíssima. E seus trabalhos estão assim, agem na caridade, no amor e na união. Nunca com o poder das sombras, que é desunir, botar um contra outro. A guerra de cada um deles é justa, é para unir, é em prol do amor aos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, a espécie que nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida. Então todos eles são sagrados, todos eles são muito elevados, e quem fala isso, quem prega o contrário disso, a consciência ainda é muito pequena para compreender os desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo e os desígnios de nossos sagrados e salutares orixás, que são verdadeiramente pais e mães de toda a humanidade. Estas são as palavras do benzedor, ao que posso falar um pouco de São Jorge Guerreiro e de Ogum Guerreiro. E benzedor, em relação às oferendas que são feitas, há caminhos que condenam, né, fazer oferendas, e há caminhos que fazem oferendas, e entendendo de acordo com as suas respostas, né, que algumas formas de cultuar, se for feita da maneira errada, pode trazer algumas consequências, enfim. O que o senhor pode nos explicar a respeito da importância e da forma correta de se ofertar alguma coisa, um orixá, a algum, como é nosso tema? Nesse lado, repórter, eu vou exemplificar bem o que eu disse, né? Tentar ratificar da forma mais simples. Errado que o benzedor fala é, por exemplo, tu levantar uma guerra injusta contra alguém. A força que tu estás clamando, a quem tu estás invocando, se virá, se voltará contra ti e protegerá o justo. Então, se tu conta com as forças de Ogum para vencer um oponente, que o teu oponente é o que está errado, o que é ruim, o que ele vai olhar e irá julgar, já que na visão deles todos nós somos irmãos, não somos oponentes, né? Já começa por aí. Em muitos meios, aquela parte que o benzedor aconselha, orienta, o chamado sangue, né? Que para o benzedor não tem nada a ver com Ogum. Sim, já vi a lei de Ogum e dos orixás, em primeiro lugar a vida, a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tu misturar algo que não é, com certeza assim que vai te causar muitos desatinos. Oferenda. O benzedor diz assim, desde que não seja vida, aquilo que tu, até uma flor, repórter, que tu oferecer, e de coração, de paz e de fé, aquela flor assim terá-se o poder de milhares oferendas certas. Eu acompanho, eu vejo, eu sou desse meio, analiso, repórter, vejo muitos botarem como
como a festa de mãe sereia, de mamãe Iemanjá no cassino. A gente vê assim quilômetros e quilômetros de oferendas. O cassino, para quem não conhece, cassino é o nome de uma das praias, né, mais conhecidas aqui do Rio Grande do Sul. Para algum, assim, quando faz, também para os orixás, né? Muitas coisas, muitas. Luxo e mais luxo e mais luxo. E cansado do benzedor ver, às vezes assim, um senhor, uma senhora ou uma criança com uma simples flor. E o mentor me dizer assim do lado: filho, estás vendo todo aquele luxo lá? Tudo aquilo que a maioria não pode ofertar ao orixá, o valor é muito pequeno, e aquela simples flor lá, daquela senhora lá que está com ela nas mãos e em oração, tem maior poder e maior eficácia do que todo aquele luxo lá. O ser humano, as pessoas têm que aprender que luxo é, na nossa terra, em certas partes, que espíritos elevados, eles são contra luxo, repórter. Eles são contra ostentação. Eles são contra do que tem mais, pode mais. O que tem mais dinheiro, o que tem mais poder aquisitivo. Pode mais, talvez, em algumas coisas materiais somente na terra. Não essa parte assim, nesse outro quesito, assim, não fecha. Então, assim, os mentores me diziam assim: filho, tá vendo, assim, aquele pedido daquela flor lá, que foi soltado com amor na água, assim, ó, é muito mais poderoso do que todo aquele luxo que tu estás vendo ali, ó. Perfumes caríssimos, bebidas caríssimas, tudo adornado de ouro, de prata. Não é assim que funciona. Forças espirituais e divinas nós não conseguimos comprar com o nosso dinheiro. É a fé que pode e não o materialismo. Então, Ogum também é assim. Aí vão dizer assim pro benzedor: mais uma flor para Ogum que é homem. O que tem a ver? A flor, para quem não sabe, significa pureza, amor e divindade. Então, é isso que o benzedor quer falar no quesito assim de algo errado e não... repórter, pro benzedor, assim, quantas vezes chegou pessoas assim que sem um centavo no bolso, e aí me dizem assim: benzedor, eu queria tanto fazer uma oferenda assim para tal santo, mas não tem a hora que eu conseguir o serviço que eu tanto quero, eu vou fazer. E o mentor já me diz na hora: não precisa. Sabe o que o orixá está te dizendo? Leva uma flor bem bonita, a flor mais bonita que tu conseguir, e bota até num copo d'água assim, até dentro de casa assim, e oferece. A flor significa pureza, transformação, perfume, evolução. E passasse aí um tempo e a pessoa voltar, retornar: agora eu vou levar um buquê para agradecer. Seu benzedor, com aquela florzinha eu consegui coisas que meu dinheiro não pode comprar. Então, espero que essa explicação seja eficaz para todos e todas. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, né, nossos mentores salutares, e ao Ogum guerreiro e sagrado e Patacuri Ogum. E um abraço a ti, repórter querido. Que Ogum possa nos abençoar e nos iluminar hoje, amanhã e sempre. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, nossos mentores luminosos, gratidão ao Ogum, esse sagrado guerreiro e protetor, gratidão ao benzedor por mais esse momento de conversa, de explicações e esclarecimentos, gratidão a vocês que nos escutam, nos acompanham, compartilham os podcasts com quem sabe que pode se identificar. Aqui embaixo também vai estar linkado o ponto de Ogum que o benzedor comentou, para que vocês possam escutar. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Uma bênção especial de Ogum. E eu encerro só assim, homenageando esse orixá guerreiro, repórter, a todos aqueles e aquelas queridos e queridas que nos seguem, a todos aqueles que nos acompanham, repórter, a nossas mesas sagradas, nossos manos e nossas manas. Eu peço ao Ogum por todos vocês e diria o pedacinho daquele ponto que diz assim: Ogum já venceu, já venceu, já venceu. Nos campos de batalha é só Ogum e Deus. Amém. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.